Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos no primeiro episódio do Negociar Pra Quê? É um programa em que a gente vai ver onde a negociação entra na vida das pessoas, no dia a dia, no trabalho, na carreira, e por que negociar é importante para as pessoas. O primeiro convidado é mais do que especial. Eu trouxe aqui Márcio Mussarella, o comunicador corporativo, para falar com a gente sobre a importância da negociação no trabalho dele. Márcio, tudo legal contigo? Fala, Rodolfo. Beleza, meu? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Tudo ótimo por aqui. Eu estou vendo aí atrás de você um logo Comunica. Explica pra gente o que é isso aí. O Comunica Conteúdo é uma plataforma de conteúdo no LinkedIn. A página chama-se Comunica Conteúdo. Você pode ver uma série de conteúdos meus, da Viviane Mansi, do William Serantola, sobre comunicação com a liderança, com empregados e com a empresa como um todo. Legal, vamos depois colocar os links aí embaixo, mas se você me acompanhar aqui, você não vai perder nenhuma novidade do Márcio, porque eu vou trazer sempre aqui as coisas que ele faz, porque são muito, muito bacanas. Eu continuo aprendendo muito com ele, sempre aprendi bastante. A gente vem aí de muito tempo na estrada, né, Márcio? Bastante tempo, desde a minha época, da nossa época de blog lá na Você S.A., que foi quando a gente se conheceu, primeira vez que a gente se conheceu, mas eu trabalhava na Abril, né? Eu fazia parte da Abril e trabalhei lá alguns anos e a gente se conheceu lá e foi muito bacana, cara. Com certeza, tudo isso que estão fazendo hoje a gente já brincou um pouco, né, Rodolfo? É verdade, é verdade. Tem muita história aí, mas vamos deixar assim para não ficar entregando a idade assim logo de Não, cara, pelo né? amor de Deus. Mas, Márcio, a ideia aqui, como eu falei no início, é entender onde que entra a negociação no seu dia a dia. O que negociação e comunicação tem a ver, Márcio? Legal. Eu quero fazer uma introdução a essa conversa, que eu acho que é muito legal. Muitas vezes eu coloco... Para vocês entenderem, pessoal, eu e o Rodolfo, a gente fica um enchendo o saco do outro, fica um cutucando o outro o tempo inteiro. E essa é uma maneira educada de contar essa história, né? É uma maneira suave de falar o que realmente acontece. E muitas vezes, se vocês forem nos posts do Rodolfo no LinkedIn e nos meus posts no LinkedIn, você vai ver um comentando e pegando no pé do outro de alguma maneira. Inclusive, eu tento já há algum tempo plantar uma fake news de que eu e o Rodolfo somos tretados, que a gente é brigado e tal. Tem algumas pessoas que acreditam, e isso é muito legal. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque a gente está sempre negociando, porque eu e você, Rodolfo, a gente já teve uma conversa uma vez, um tete-a-tete, em que a gente chegou num ponto de discórdia, como em muitos outros assuntos a gente chega, e eu acho que isso que torna a nossa amizade, a nossa discussão tão rica, que, para mim, tudo na vida tem algum ponto de negociação. E para você, existem momentos ou pontos específicos em que essa troca, essa interação pode ser chamada como negociação, concorda? Uhum. Acho que essa primeira ideia aí de que tudo na vida tem que ser negociado e tal, eu já não necessariamente concordo, né? Porque eu acho que a gente sempre tem que ver o custo de negociar versus o benefício que você pode ter. Mas segue daí. Então, e aí para mim, na verdade, na comunicação, principalmente na minha prática, não vou ser tão amplo assim, mas eu vou afunilar um pouquinho mais, mas na minha prática, eu estou negociando o tempo inteiro com as pessoas. Então eu faço, ao longo do ano, eu faço muitas palestras, eu faço muitas apresentações, durante muito tempo eu entrevistava muitas pessoas quando eu visitava as empresas do Guia das 150 Melhores e tudo mais e tal, e para mim, eu sempre tive esse ponto de vista de estar negociando com as pessoas. Se eu estou numa palestra, se eu estou numa apresentação, eu estou negociando a atenção das pessoas, porque existe um processo interno e inconsciente ou subconsciente, como preferir chamar, no cérebro das pessoas, em que elas estão o tempo inteiro colocando um rótulo emocional naquilo que elas tomam contato, em qualquer tipo de interação, conheça a pessoa ou não conheça a pessoa. Então, a partir disso, eu estou negociando com ela o quanto de atenção ela vai dar para mim. Essa negociação ela não é tão clara quanto uma negociação das quais você ensina e que você mostra os métodos e tudo mais, onde está declarada essa negociação. Mas internamente acontece uma negociação minha com as pessoas ou com cada pessoa que está assistindo e da pessoa com ela mesma.
Porque aí ela tem celular, ela tem os pensamentos dela, ela tem os valores dela, ela tem aquilo que ela não está disposta a abrir mão e que, às vezes, na minha apresentação, ou sob o meu ponto de vista, eu estou ou sugerindo, ou pedindo, ou inspirando a pessoa a abrir mão de alguma coisa dela ou a acrescentar algo nesse léxico, nesse repertório, nesse vocabulário de valores, princípios e crenças dela mesma. Então, isso eu vejo como uma grande negociação. E por ser uma negociação e por eu enxergar isso como uma negociação, o que eu faço é justamente utilizar dos recursos, de alguns dos recursos de uma boa negociação, para que eu consiga colocar essas pessoas no estado mais benéfico ou receptivo da minha mensagem. Porque se eu não levo isso em consideração e eu simplesmente cuspo a informação, sem levar em consideração o lado do outro, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais vê, fica mais clara numa negociação, existem os dois lados, esses dois lados querem chegar em algum lugar, e os dois lados, no meu ponto de vista, querem obter o melhor resultado possível dessa interação. Então, assim, eu não sofro quando o cliente negocia comigo e quer me pagar o mínimo possível, da mesma maneira como eu não me sinto mal de querer receber o máximo possível, porque eu acredito que essa é a função inicial, é o ponto de partida de qualquer negociação, e aí o quanto você vai flexibilizar, e o quanto você vai aceitar, o quanto você vai chegar no mundo do outro para que ele venha para o seu, aí sim é que vale a pena você colocar esse pensamento, essa prática. Então, na minha atividade, eu estou o tempo inteiro negociando não só a atenção, mas a informação das pessoas. Então, se eu trago para quando eu estou entrevistando alguém, eu e você, na época que eu trabalhava na Harvard Business Review, nós fizemos algumas entrevistas juntos. Nós, inclusive, batemos um papo com o Daniel Pink, autor do Drive, autor do To Sell is Human e tudo mais. E ali, naquele momento, nós três estávamos negociando o quanto de informação a gente receberia do Daniel, ou quanto que a gente daria para ele de suporte para ele se sentir à vontade de dar essa informação para a gente. O que você acha disso que eu te falei? É muito louco isso? Não, eu acho muito pelo contrário. Eu acho que só essa parte, só essa ideia, esse conceito de negociar a atenção das pessoas, isso já vale o ingresso aí que vocês pagaram, pode desligar e voltar e pagar de novo. Porque acho que é uma ideia muito interessante da gente pensar sobre as nossas interações através desse prisma, né? Porque, como você falou, é um processo subconsciente, né? E mais do que isso, subliminar. A gente não percebe que ele está rolando ali, né? E subliminar porque existem algumas formas de fazer essa negociação, né? Que a gente não chega a captar conscientemente, mas ela passa por algum filtro, ela passa por por alguns canais que, de certa forma, é compreendido e é processado, né? Então, essa ideia aí eu acho que já vale aqui talvez até a gente coloque isso no título, pode ser um tema bem interessante. Você falou aí de negociar com o seu cliente, não importa se ele está pagando, se ele quer pagar o menos possível, se ele quer pagar... eu espero que seus clientes não levem isso ao pé da letra, né? Que estiverem assistindo isso aqui. Mas... Eles podem tentar. Eu vou te contar uma história muito rapidinha. Uma vez um cliente estava negociando comigo e estava chorando. E, cara, empresa multinacional, gigantesca, da área de alimentos. Não vou falar o nome porque não vem ao caso, mas não, porque nós estamos ferrados e tal, não sei o quê. Aí, a última cartada dele foi assim, ele falou um nome lá, deixa eu pensar num outro nome para eu não falar. Bom, ele falou assim, olha, o Tom Queiroz cobra metade do que você cobra. E aí, na hora, eu respondi para ele. Eu falei, e o Tom Cruise cobra 100 vezes mais. E o Antônio Fagundes cobra 10 vezes mais. Então, vai depender de qual tom que você quer no seu evento, cara. Beleza? Assim, qual o tom que você vai querer no seu evento. Agora, se você quiser, e aí a minha última cartada foi, se você quiser, eu tenho amigos que vão de graça para você no evento. Se você quiser, eu te passo o telefone deles agora. E aí, o que ele fez? Fechou comigo. Aquela história do, mas eu tenho fornecedores que pagam menos, né? Você fala, mas eu tenho clientes que pagam mais também. Vai, cara, vai.
Porque assim, eu não entro em negociação de preço, eu entro em negociação de valor. Muitas vezes acontece em negociação, às vezes eu não devia estar falando isso, Rodolfo. Você está ferrando com a minha vida, cara. Eu não devia estar falando, mas assim, muitas vezes. Eu vou botar um pi. Não, isso eu posso falar. Tem momentos de negociação em que eu prefiro abrir mão 100%, eu chego para o cara e falo assim, não, pode deixar, eu faço de graça para você, do que fazendo o valor que ele está me oferecendo. Entendi. Tem coisas que a gente faz de graça, mas não aceita fazer por pouco, né? Isso é louco, mas acontece e, bom, espero que ninguém tire conclusões erradas sobre isso. Mas tudo bem, porque aí tem a segunda parte que eles não sabem qual que é. Mas eu acho que isso aí também, é um recado que se dá, né? Ah, não, mas peraí, você falou no vídeo que você poderia, por exemplo, tem situações que você faria isso de graça. Eu falei, pois essa não é uma dessas situações. Essa não é uma delas. Essa não é, pois é. Porque eu tenho um outro princípio que é assim, tem coisas que eu faço de graça e tem coisas que eu não faço nem por R$1 milhão. Então, de repente, pode ser que o caso dele seja esse, que a gente não faz nem por R$1 milhão. Se você quiser que o Márcio entre em detalhes sobre as coisas que não faz nem por R$1 milhão, você escreve aí nos comentários para perguntar isso para ele. Eu prometo que eu vou levar a pergunta para ele. Eu vou dar um spoiler. Tem coisas que as pessoas falam que não fariam nem por R$1 milhão que eu faria por muito menos, viu? Entendi. É aquela história, né? Você nunca vai saber se não perguntar, né? Não é isso. Rodolfo, eu tenho uma teoria, cara. Eu tenho uma teoria. Uma coisa é a pessoa fazendo retórica. Não, eu não... Vou dar um exemplo bem... Nossa, cara, será que é isso? Eu não mataria uma pessoa por dinheiro nenhum nesse mundo. Ou eu nunca mataria uma pessoa. E aí o que eu penso se você está com o estímulo correto, você faz alguma coisa. Então isso para mim tem parte da negociação, que é o quanto que você está dando o estímulo correto para outra pessoa executar aquela ação ou aderir àquela ideia que você está falando. Eu falo, tá bom, então sua filha está na mão de um cara, ele está prestes a matar ela, você pega um revólver na mão. Aí eu mato ele. Então não existe... Entendeu? Depende da situação, da circunstância. Agora, tem gente que fala, eu não sei o que, nem por R$1 milhão, que se você chegar com a mala de dinheiro ali, ó... Se apertar, Não, se chegar... mala de dinheiro, chegar com um cheque pré-datado, já paguei 3 vezes... E vai dizer assim, olha, ninguém vai ficar sabendo... Às vezes, eu vou ter que limitar o horário dessa entrevista aqui, para que horas as pessoas vão... Eu não sei. Não, isso aí está na sua mente. Isso aí está na sua mente, porque nós não determinamos nenhum item exatamente. Nós estamos no mundo das ideias. A sujeira, se existir, está na mente de cada um. In the eye of the beholder, né? In the eye of the beholder. Essa é uma maneira muito, muito elegante de se safar das consequências do que você fala, né? Exatamente. Aliás, você sabe que eu sou meio mestre nisso, né, cara? Eu sou liso, né, nas coisas. Mas é parte do meu trabalho. E aí, assim, uma outra coisa que é muito legal, que eu acho que tem a ver com negociação, eu lido com o imprevisto. Eu ando numa corda bamba, porque assim, ao vivo, numa palestra, eu não tenho meu conteúdo decorado, eu não tenho aquilo lá certinho, vou fazer isso, aquilo outro, e eu particularmente, como vocês puderam ver agora, eu corro alguns riscos, eu falo algumas besteiras e tal, desde que cabe, é lógico que eu tenho mais de 20 anos de profissão, já fiz um monte de coisa e tal, não sei o quê, que me permitem experimentar, que me permitem correr esse risco, mas é um risco calculado e com plano B, C, D, E, ou seja, eu saber sair. Mas isso é muito importante de você ter a flexibilidade e de ler o ambiente. Eu acho que, para mim, uma das coisas mais importantes é eu conseguir ler o ambiente, ler o que as pessoas como elas estão reagindo e tudo mais. Então, isso faz parte daquilo que a gente estava falando, voltando para a questão da negociação, quando alguém está se comunicando. Você está sempre lendo a outra pessoa, a pessoa está sempre lendo você. E aí você tem a flexibilidade, o repertório, o vocabulário necessário. E quando eu estou falando vocabulário, eu não estou falando das palavras, estou falando das ideias e da velocidade de pensamento, do repertório em si, né, de você conhecer diversas
naturezas humanas, saber que as pessoas pensam de maneira diferente e tudo mais, isso só vai te ajudar em qualquer tipo de negociação que você esteja fazendo, a verdade é essa, né? Porque as pessoas gostam muito de validar as suas ideias, ou validar o seu jeito de ser, ou validar não sei o quê. Então, quanto mais flexível você for, quanto mais adaptável você for, já dizia Darwin, né, mais sucesso é capaz de você ter. Por isso que eu tenho essa postura, amarrando agora as pontas, eu tenho essa postura de flexibilidade, de crença, de tal. Não quer dizer que eu não acredite nas coisas, eu tenho as minhas crenças, eu sou muito chato com muita coisa, mas eu não preciso bater de frente com as pessoas para fazer valer. Eu tenho segurança naquilo que eu penso. Legal. Você comentou aí, acho que você navegou por alguns temas interessantes também, a parte do risco, né? Ou seja, você assume o risco e, ao mesmo tempo, você vai dando o seu molho, né? Porque quando a gente não assume riscos, quando a gente não vai um pouquinho além daquilo que está ali no job description, né? A gente fica só andando na linha, a gente deixa de conhecer coisas interessantes, as pessoas deixam de conhecer coisas interessantes a nosso respeito, né? E, é claro, dentro daquele limite que você identificou como razoável e tal, você sabe até onde você pode ir esticando e tal. Mas, às vezes, o negócio dá errado, né? Então, às vezes, a gente negocia essa atenção dos outros e dá errado. Então, eu queria que você contasse pra gente aí uma situação em que essa sua negociação, em que você foi negociar alguma coisa desse jeito e que deu errado. Conta pra gente. Cara, eu vou contar em uma situação, eu vou contar em uma mesma história, um dos melhores momentos da minha carreira e um dos piores momentos da minha carreira na mesma história. Olha. Um dos melhores momentos da minha carreira. Eu estava participando de um evento, estava assistindo uma série de palestras, sentado na plateia, não era palestrante, não era nada. É um evento grande, 2.000 pessoas na plateia, tudo mais e tal, e aí um dos palestrantes estava atrasado. E o pessoal lá sentado, desesperado não, saco cheio e tal, ninguém podia levantar, não sei o que, tal. Aí eu sentadinho lá esperando, passa 10 minutos, passam 15 minutos, passam 20 minutos, e numa plenária onde você está esperando, 20 minutos é uma eternidade. Quando deu 20, 25 minutos, uma das organizadoras, a diretora da empresa, senta do meu lado. Do meu lado tinha uma poltrona vazia e sentou do meu lado. Oi, Mussarela, tudo bem e tal, não sei o quê, como é que você tá? Que legal que você tá aqui, puxa vida, né, aqui agora esse negócio que chato, esses caras aí que chegam atrasados, que tem problema, porque o cara tava num carro na Marginal, o negócio era lá em Interlagos, no Transamérica, e aí quando a Marginal para ali, ninguém chega, enfim. Eu virei para ela, falei, olha, Regina, que não é o nome verdadeiro, mas, olha, Regina, se você quiser, eu subo e faço alguma coisa. Quanta bananeira. Não, assim, se quiser eu subo e vou enrolando até o cara chegar. Ai, você faria isso, Mussarela? Lógico que eu faria. Pô, não deu outra. Ela chegou, falou com o MC me anunciou, senhoras e senhores, e agora é com vocês, Márcio Mussarela. E eu entro no palco e eu faço uma palestra de 45 minutos, cara. E aí eu conto a história para as pessoas de que eu estava sentado ali na plateia, porque aí eu aproveitei o momento, falei, gente, eu estava sentado aí igual vocês, esperando e tal, aí a Regina veio falar comigo, eu falei, se vocês quiserem eu subo e tal, não sei o quê, e aí o pessoal comprou a ideia, gostou, interagiu, eu interagi com a galera, fiz a minha palestra quase que inteira, pô, para mim foi uma puta oportunidade, negociação campeão, um dos melhores momentos, no final fui aplaudido de pé, aí chegou... Foi um risco, né? Foi um risco. Não, o risco, calma, que aí você vai entender. Aí chega o palestrante sobe no palco, senta numa poltrona que está no palco para esperar eu terminar. E o palestrante era um daqueles figurões, um dos gigantes da palestra no Brasil. E terminou, o cara me cumprimentou, me elogiou, depois na palestra dele ficou falando e tal. Cara, eu fui para casa nas nuvens, falei, essa foi
campeã, ajudei a pessoa, ajudei as pessoas que estavam lá a passar o tempo, porque imagina ficar ali mais 45 minutos esperando e tal, não sei o que. Bom, enfim, foi um dos melhores momentos da minha vida, aquele momento que você está imbatível, que você está com 3 metros de altura, que você fala que coisa linda, maravilhosa, pô, fui redondo, fui preciso, entreguei, aproveitei a oportunidade, todo mundo saiu ganhando, lindo, maravilhoso. 2 anos depois, eu fui contratado para o evento. Uhum. E aí eu estava para fazer uma mediação de uma mesa redonda num dos negócios lá. Aí, antes desta mediação, tinha um pensa no maior, gigantesco, pode ser até internacional, gigantesco palestrante que está atrasado. Ixi. Já vi esse filme, né? Então, lotado o auditório, cheio de gente, cheio de executivo, não sei o que, tal. E eu lá quietinho. Vem o CEO da empresa falar comigo. Mussarela, isso aí sim, já estava 10, 20, 30 minutos. Veio o CEO falar comigo. Mussarela, você não sobe lá para fazer alguma coisa? Falei, opa, pra já. Eu sou o cara. Eu sou o cara que inventou esse negócio agora de atrasar e de salvar vocês. As pessoas já se atrasam de propósito quando sabem que eu estou aqui, né? Quando sabem que eu estou aqui e tal, não sei o quê. Uhum. E aí, Rodolfo, eu entrei no palco e eu fiz exatamente a mesma coisa que eu havia feito 2 anos atrás. Silêncio na plateia. E aí, quando a coisa não dá certo, você começa a dar outros estímulos para ver o que está acontecendo, onde que eu estou errando. De repente, eu comecei a interagir com as pessoas e isso aí, assim, as pessoas ficaram esperando mais tempo do que da outra vez, mas eu vou te contar, vou te elucidar depois. De repente, num foco, assim, da plateia, 2.000 pessoas começam Essas 4, 5 pessoas viram 10, que viram 100, que viram 1.000, que viram 2.000, e eu sou vaiado, mas assim, vaiado raivosamente por 2.000 pessoas. Foi o pior dia da minha vida. Eu me senti o pior. Agora, você conseguiu entender o porquê depois? Então, sim, eu consegui entender depois, porque no momento você só sente mal, você só toma a porrada e sente a dor. Quer abrir um buraco e se enfiar. Porque o que eu fiquei sabendo? Porque eu estava nos bastidores. O que eu fiquei sabendo depois? Existia, aí agora olha o contexto. Qual foi o meu erro? No primeiro ano, eu entrei para salvar. No segundo ano, que eu fui fazer a mesma coisa, eu entrei para me exibir. Entendi. Então eu não estava preocupado, eu não negociei com as pessoas. Eu entrei fazendo o meu show, achando que eu ia ser aplaudido de pé pelas pessoas. O que eu não sabia. Certo uma vez, vai dar certo igual. Entrei no campo com a sensação de já ganhei o jogo. Uhum. Mas o que aconteceu que eu não estava sabendo até então? Para assistir esse grande palestrante, já tinham 2.000 pessoas dentro do auditório e mais 1.500 do lado de fora, que não puderam entrar. Uhum. A produção deste palestrante obrigou, e tinha gente que estava desde de manhã, aqueles eventos com uma série de palestras e tal, e tinha gente que tinha chegado de manhã para guardar lugar para assistir esse cara às 4 horas da tarde. Uhum. A produção desse palestrante falou assim, tem que tirar todo mundo de dentro do auditório para a gente poder arrumar as coisas para o palestrante. Cara, tiraram as pessoas, aí ficaram 3.500 pessoas raivosas lá fora. Nossa. Quem estava segurando o lugar o dia inteiro teve que abrir mão e não conseguiu voltar. Então, assim, deu um rolo tão grande que no momento em que aparece o Mussarela dando risadinha e fazendo, pessoal, não sei o quê, o que eles mais queriam era um alvo para eles descascarem a raiva deles. Uhum. Porque eles sofreram demais. Então, meu erro foi justamente não negociar. E por que eu conto tudo isso? Porque se na segunda vez, no momento que eu entrasse no palco, eu falasse, gente, como eu fiz na primeira, gente, nós estamos aqui esperando, eu também não era para entrar aqui, eu sei que vocês estão pé da vida, que vocês tiveram que sair, tiveram que voltar, não sei o que, tal. Se eu tivesse entendido o mundo deles e mostrado para eles
que, olha, eu estou aqui com vocês, teria sido totalmente diferente. O meu erro foi achar que eu ia chegar nessa negociação botando as cartas. E aí eles pegaram, rasgaram e tacaram fogo nas cartas que eu botei na mesa. Então isso é muito importante. Entrou na final do campeonato achando que o jogo estava ganho, estava decidido, ganhou de 2-0 no primeiro, agora é só pegar o troféu, né? Entrei falando, me amem. Não isso, não literalmente, mas sabe, subentendido assim, me amem, eu sou o cara, eu sou fodido, deem risada comigo e aproveitem o meu conteúdo maravilhoso. Olha que sorte de vocês eu estar aqui, né? Exatamente. Olha a sorte de vocês que eu estou aqui para entretê-los enquanto o outro palestrante não chega. Cara, erro, muito erro. Isso é um tiro no pé, né? É um erro de avaliação de situação que é muito comum em negociação, principalmente quando a pessoa acha que é uma simples formalidade, né? Então, assim, tá tudo certo, eu vou lá, estou indo lá só para assinar o contrato, né? Eu já passei por isso também, é um problema de planejamento, né? Então, eu ia te perguntar aqui como é que você sabe se foi, como é que você identifica se a negociação foi boa ou se foi ruim, mas acho que você já deu, assim, a tônica de como é que isso aconteceu, né? Ficou muito, muito, muito claro ali, né? Mas eu queria... Não, e aí, ó, só complementando aí, eu acho que tem uma coisa que é muito... tem duas publicações que são muito importantes e são, de certa forma, relacionadas. A gente tem aí Cialdini com persuasion, ou seja, o que você faz antes é muito importante. Então, se eu tivesse usado ali um priming, alguma coisa melhor para falar, eu entendo o mundo de vocês, vamos juntos passar por esse tempo, eu teria tido um resultado muito melhor. E o Daniel Pink com o timing, né? Como é que é o nome do último livro dele? Eu também tenho aqui, mas eu não vou procurar. Mas que ele fala sobre o tempo em que... when, que é de você saber quando fazer as coisas e a importância da preparação para aquilo que você vai fazer. E o que você tirou de lição disso aí, dessa situação, e o que você fez depois para evitar que isso acontecesse de novo? Ou seja, foi um erro de julgamento, né? Foi um detalhe que você acha que você tinha as informações para entender aquilo antes de entrar no palco na segunda vez, ou você não tinha essas informações e você acha que você já tinha as informações, mas você se atropelou, você tomou a decisão errada, ou você não tinha como saber isso? Não, eu não tinha as informações exatas, eu não sabia o nível de ira que eles estavam, mas eu já sabia que a coisa estava atrasada. E assim, na verdade, o erro foi totalmente meu, porque eu simplesmente não levei em consideração os outros. Eu acho que o maior erro foi esse, eu entrei só pensando em mim. Eu não pensei em momento nenhum no outro. Eu estava só revivendo aquele momento de 2 anos atrás e eu estava só com a minha mente nas palmas em pé lá no final. E aí o meu grande erro foi esse. Eu deveria ter pensado era nos ouvidos e nas mentes no começo e não nas palmas lá no final. Então eu fui enganado por mim mesmo. E isso me fez... mas isso foi super valioso. Eu fiquei mal uns 2 meses, eu fiquei mal por causa disso. Mas isso para mim foi super valioso, porque hoje em dia... Porque, primeiro, eu tive a capacidade de entender e compreender e tirar uma lição disso, e aí, a partir disso, mudar o meu comportamento. Então, hoje, todas as vezes, para mim é fundamental eu me conectar com os outros, por mais benéfico que esteja a nossa negociação, o nosso ambiente... Depois desse evento, você encontrou com pessoas que estavam lá e se lembraram e falaram disso ou não? Cara, foi tão vergonhoso. Ou elas evitam de falar disso? Evitam de falar. Sabe aquela coisa que é tão trágica, mas tão trágica, que a pessoa tem dó de você? Elas também ficaram marcadas, né? Elas ficaram marcadas, elas também vaiaram, mas elas vaiaram com penas. Às vezes acontece isso também, né? Mas é importante, é interessante isso, porque
Mas nada como um insucesso para te evoluir. Uma das coisas que eu tenho como princípio é elogio e sucesso só faz você ficar na situação que você está. Fracasso, tentativa e erro é que faz você crescer, que faz você se desenvolver, cara. Tentativa e erro. O problema da tentativa e erro é que tem o tal do erro, né? E aí, o erro. E aí muita gente acha que mas é a melhor maneira da gente aprender, né? O problema é que demora e é caro, né? Agora, isso que você falou aí traz um erro que muita gente comete em negociação, em marketing, em vendas, né? Que é achar que a razão pela qual a pessoa está comprando é a mesma pela qual você está vendendo, né? Então, você teve uma leitura, você leu a situação com a sua cabeça. Você esqueceu de ler a situação com a cabeça dos outros, né? Exato. Então, essa talvez seja o grande aprendizado aí. Mas hoje, aqui, agora, o que você diria para aquele Márcio Mussarela antes dele entrar no palco, alguns anos atrás, quando isso aconteceu? Eu falaria para ele, cara, se conecta com as pessoas, sente como elas estão, e só quando você tiver certeza, que é uma das coisas que eu trabalho hoje, que é o seguinte, entre informação e conexão, prefere a conexão. Estabelece a conexão, depois você troca a informação. Se você está perdendo a conexão, esquece a informação, volta a enriquecer e fortalecer a conexão, e aí você volta com a informação. E eu acho que esse caso foi um dos casos que fez nascer esse princípio de comunicação que eu prego hoje em dia. Olha que bacana. Repete isso pra gente, entre a informação e a conexão. Entre informação e conexão, prefira a conexão. Porque, e aí tem uma coisa que você sabe muito bem, os nossos canais de recepção, a nossa área cognitiva, ela vai ficar muito mais atenta, e voltando à negociação da atenção, muito mais atenta, ela vai dar um rótulo positivo para o que você está falando, se você gosta daquilo que você, ou da pessoa com quem você está interagindo. Se você não gosta, você vai ver viés negativo em tudo, você não vai dar atenção, você vai anular aquilo que não valida os teus pensamentos. Agora, se você gosta da pessoa, gosta de diversos níveis e áreas, mas se você gosta, você sempre vai estar melhor posicionado para uma negociação. Eu faço uma coisa, eu sou um viciadinho de negociação. Eu faço algumas coisas no dia a dia. Eu viajo muito, né, Rodolfo? Eu estou sempre sozinho aí no Brasil e tal, não sei o quê. Então eu gosto de interagir e criar conexões relevantes com aquelas pessoas que eu chamo de invisíveis. Quem são as pessoas invisíveis? São os atendentes, gente de aeroporto, gente de restaurante, ascensorista, porteiro, assistente, secretária, que é gente que às vezes numa viagem passa por você e você sequer vê, apesar de você interagir e tudo mais. E eu interajo com as pessoas e tal, não sei o quê. E principalmente em restaurante, eu gosto muito de doce. Eu procuro sempre me manter afiado e ver o quão legal eu estou. Eu tento sempre ganhar alguma coisa. Eu tento sempre ter alguma coisa de graça. Normalmente é um brigadeiro. Quando tem algum lugar que tem algum brigadeiro, e não é pelo valor, não é por nada, cara, é só pelo jogo. Só pelo prazer, só pelo gosto. É só pelo jogo, é só pelo assim, quanto que uma pessoa que acabou de me conhecer eu vou conseguir me conectar com ela a ponto dela pegar um negócio que deveria ser vendido, ou seja, colocar ela mesma em risco, né? Para dar para um completo estranho um brigadeiro. E, cara, eu já ganhei, eu sou orgulhoso de falar que eu já ganhei sanduíche no JFK em Nova York. Eu já ganhei sanduíche, porque americano é mais, né, metódico e tal, não sei o quê. Aliás, eu tenho uma... mas para mim é uma diversão, cara, é uma diversão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Manda. Alemanha, os caras são muito mais racionais, são muito mais pragmáticos. Estados Unidos, para a negociação, já existe uma cultura de negociação onde as negociações e os movimentos de negociação são vistos de maneira muito mais natural e muito menos pessoal. É muito mais o jogo do que o jogador. Brasil, nossa consciência pequeno-burguesa, cristã, latino-americana, faz com que a gente se sinta, eu não acredito que você está fazendo isso comigo, porque eu mereço, porque você não devia, e eu
às vezes algumas pessoas ficam chateadas comigo porque eu separo muito o que é sentimento e o quanto que eu gosto ou não gosto da pessoa, para quando eu estou negociando alguma coisa que é, para mim, um processo, uma metodologia. Por que isso? E tem esse efeito mesmo ou isso é loucura da minha cabeça? Não, existem diferenças culturais bem marcantes, né, entre o principal disso, entre os povos, né? Então, você vê muito essa diferença de acordo com se o país ele é mais individualista ou mais coletivista, né? Então, é nessas situações que você vê mais aflorado essa competitividade, né? Uhum. Isso tem a ver também com a competitividade, né? Mas assim, existe até um dos princípios lá do modelo de Harvard, né? De separar as pessoas dos problemas, né? Eu acho que isso é saudável. Mas aqui não, aqui no Brasil a gente bota as pessoas nos problemas, cara. Então, é por isso que dependendo do tipo... Mas aí que tá, Márcio, isso tem a ver não só com a cultura do país, mas às vezes pode ter a ver também com a cultura da empresa. Tá? Então, por exemplo, eu já trabalhei em empresas latino-americanas em que isso era muito mais maleável e tal. Eu já trabalhei em empresa suíça, cara, que é a ferro e fogo, né? Ferro e fogo. Então, às vezes, não depende do país propriamente dito, pode depender da cultura da empresa, né? Tá. Então, você precisa ter essa leitura. Às vezes, uma pessoa trabalha numa empresa e tem um comportamento, aí ela muda de empresa, ela tem um comportamento completamente diferente, né? Então, isso varia muito de acordo com o chefe, né? Então, mas tem muito... O ambiente, né? O contexto determina a ação. O contexto geral, que não necessariamente vai ser 100% influenciado pelo país, né? Então, muitas vezes você tem a cultura da empresa, né? Então, tem gente que fala assim, não, mas lá é uma empresa coreana, então eles tratam isso de uma outra... Pô, mas só tem brasileiro trabalhando lá. Não, mas é a cultura coreana. A cultura, então, você tem... Aí você tem questões, por exemplo, você tem alguns países, né, que são tipicamente mais liberais, né, no sentido da aplicação das regras, né? É um eufemismo para dizer que a empresa é uma bagunça. Então, tem empresas que são assim, né? E aí que eu acho que é o ponto interessante da discussão é o seguinte, tem muita gente que fica, né, fazendo julgamento de valor sobre isso. Mas está certo, está errado, está certo, está errado. Cara, não importa. A cultura deles é desse jeito. Então, você tem que entender e, às vezes, fala, mas o cara é desonesto. Olha, às vezes ele vem de uma cultura em que isso é normal, não é? Exato. É muito possível você ir para a Alemanha, por exemplo, que você citou, ou para a Suíça, e encontrar comportamentos que você vai falar, isso para mim é desonesto, né? Mas para ele não, para ele é normal, é natural, etc. Então, aí a gente volta naquilo que você falou no início de sucesso e fracasso. Você tem que entender com quem você está falando, você tem que entender as motivações da pessoa que está do lado de lá. Né, como é que é a realidade dela. Você tem que fazer essa leitura, né, para saber de que maneira você deve ou não se comportar naquela situação. Né? Tá, eu posso colocar um assunto polêmico nessa nossa reta final? Pode, claro. Quem você acha que negocia melhor, homem ou mulher? Perguntar isso em 2000. Eu tenho algumas teorias, mas eu tenho uma teoria que é a seguinte: teoria não, eu tenho um fato empiricamente comprovado que mulher não gosta de pichinchar. E as pessoas tomam proveito ou beneficiam-se disso, sabendo que a mulher tem mais vergonha de pechinchar do que o homem. Falando de compra do dia a dia, uma bolsa, um sapato, não sei o quê, a mulher ela sente o status dela muito mais ameaçado se ela pechinchar do que o homem. O homem, muitas vezes, por exemplo, para mim, pechinchar aumenta o meu status. Não existe nada que eu não pechinche, não existe nada, nenhum valor que eu não negocie. E eu vou deixar uma dica de ouro que vai valer pela segunda vez tudo o que você gastar esse ano. Existe um overprice mundial, ou seja, qualquer coisa que existe no mundo, de 20%. Pode negociar, pode tirar 20% de qualquer coisa, menos da minha palestra, mas o resto você pode tirar 20% de qualquer coisa, que existe essa gordurinha, cara. Existe essa... A gente tem que viver num eterno Black Friday, né? Eu vivo numa eterna Pechincha Friday. É como se eu estivesse na barraquinha chinesa. Agora, tem uma coisa, falando sério, Rodolfo, tem uma coisa que eu levo em consideração, que é assim,
Muitas vezes, a gente percebe que a outra parte, eu percebo que a outra parte, ela quer ser, ela tem um quesito, ela tem uma premissa emocional que precisa ser alimentada para que eu consiga avançar na negociação, seja negociar a pensão e tal, ou seja, se eu quero trazer, se eu estou conversando com um cara que se julga ou quer ser mais intelectual do que eu, ou quer ser mais erudito, ou está competindo de alguma maneira e tal, não sei o quê, eu normalmente ofereço a ele, elevo o status dele para que ele se sinta à vontade, eu dou para ele aquilo que ele precisa. Uma outra situação, para que eu possa negociar melhor com ele. Segunda situação... É um pouco daquilo que eu falei, né? Não cabe a você julgar se está certo, se está errado. Não, é isso. Beleza, então vamos lá. Isso, então. Segunda coisa, por exemplo, que eu vejo disso, a pessoa quer ter a sensação de que ganhou um desconto. Nem que para isso você tenha que cobrar mais caro para dar o desconto para essa pessoa. Tudo bem, cara, você quer ter a sensação de que você ganhou o efeito Black Friday, tudo pela metade do dobro? É isso, né? Então, tudo bem, eu não tenho problema nenhum, tem gente que se sente, mas você não pode, não sei o quê. E a terceira coisa que para mim é o que valida essas duas primeiras e a minha posição em relação a elas, é só você ver o trabalho de uma prostituta de rua, uma senhora da vida de rua, que apesar dela estar na rua, com roupas ínfimas, com muitas vezes frio, fome e precisando fazer dinheiro, senão ela não estava na rua fazendo aquilo, porque aquilo ali não é esporte para ninguém, a não ser no começo, mas não é esporte para ninguém. Quando o cara para do lado dela, o que ela faz? Ela faz de difícil, ela não vai direto, ela faz de difícil para que ela proporcione a sensação de conquista pelo outro lado. Para mim, isso é o perfeito. A prostituta se fazendo de difícil. Eu daria um outro exemplo. Eu daria um outro exemplo, que era aquele é um exemplo bem célebre daquela mistura para bolos que foi lançada, né, no começo do século passado, né, que o negócio não vendia porque as donas de casa se achavam fraudes, né? Falavam, não, mas isso aqui... Pô, o bolo, ninguém conseguia diferenciar um bolo de pacote de um bolo feito em casa, né? E não vendia e tal, e elas não se sentiam bem com aquilo. Até que eles resolveram tirar os ovos e o leite ou seja, dava mais trabalho para fazer, mas elas... Para que elas tivessem a sensação de que é uma dona de casa de verdade e que está, né, o dever cumprido e etc, né? Então, isso tem a ver aí com dar à pessoa aquilo que ela quer, independentemente de você concordar ou não, né? Então é aquela história, eu tenho um amigo que negocia pipoca com pipoqueiro. Cara, sim. 50 centavos, não é possível que aquilo faça diferença na vida dele, mas é satisfação. Não é? Eu faço isso. E na boa, putz, chato demais. Então, quando eu for falar desse exemplo, eu posso dar o seu nome, né? Que não vai Pode dar o meu nome. O Mussarela, ele tenta tirar 20% de tudo no mundo. A sorte é que a gente já está com mais de meia hora de entrevista, ninguém vai chegar nessa parte, então não vão ficar sabendo desses podres teus aqui, né? Mas a gente pode fazer uma chamada. Mas eu queria aqui agora, para encerrar, acho que a gente tomou bastante... A gente já navegou por vários temas e acho que deu uma visão muito legal sobre negociação, sobre a importância da negociação no teu dia a dia, na tua profissão. Sim. A importância da negociação para quem precisa se comunicar e vice-versa, né? A importância da comunicação para quem quer negociar melhor, né? Então, eu sempre tenho, nos meus cursos, eu sempre tenho uma parte que eu dedico à comunicação. Eu acho que não adianta nada você entender tudo de negociação, saber fazer um bom planejamento, traçar uma boa estratégia, se na hora ali do cara a cara, do vamos ver, você tiver uma baixo skills ruins de negociação, né? É um momento que você pode pôr tudo a perder. O que você acha de roteiro? Você gosta de quem usa roteiro? Roteiro para negociar? Aquelas sequências, que palavras usar e tal. Qual que é o teu pensamento sobre isso? Eu acho que você precisa ter um macro planejamento, tá? Acho que você precisa saber mais o conceito, né? Você precisa ter uma estratégia, tá? A tática você vai ter que definir na hora, tá? A execução, porque existem muitos elementos que você não tem como prever. Então, você precisa saber se adaptar na hora, tá? Não adianta você querer planejar do início ao fim
Porque a pessoa que planeja do início ao fim, se chega num momento em que alguma coisa acontece diferente, ela não sabe o que fazer. Ela já não sabe, já não tem o que fazer, né? Já não sabe o que fazer. Então, você precisa sim ter um planejamento, mas num nível macro, tá? Então, o que você quer, o que você precisa, até onde você está disposto a ir, quais são os seus limites, seus valores de reserva, etc, etc. Agora, o fino ali, os ajustes finos você tem que fazer na hora. Isso aí não tem muito jeito, né? Então, mas tem que ter um planejamento, tá? Então, acho que a gente teve aqui... até porque, eu fiz um roteiro aqui de conversa e, cara, tu avacalhou tudo aqui, né? Então não consegui seguir nada aqui. Então, não tiquei nada aqui. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Eu sou tretado com ele. O meu objetivo aqui nessa conversa era estragar completamente esse conteúdo. Consegui. Nunca mais te chamo. Tu vai ver. Antes da gente encerrar aqui, eu queria fazer um bate-bola rapidinho aqui. Te pedir algumas dicas aí pro pessoal que tá acompanhando a gente, tá? Então, primeira coisa, um livro recente que você leu e que você gostou e que você queria indicar para as pessoas e por quê? Cara, livro recente, assim, eu ando numa fase muito livro técnico, pouco livro de entretenimento, sabe? Eu já tenho uma vergonha de falar dos livros de autoajuda dele. Tá bom, Pequeno Príncipe. Não, vamos lá. Livro técnico. Não, agora você vai ficar. É um livro técnico bacana aí. Não, olha aqui, é que é nicho demais, mas deixa eu pegar um negócio que seja bacana. Pera só um minutinho. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que eu acho legal. Não, aqui, boa, para manter o nosso dentro da nossa conversa, To Sell is Human. Por que eu gosto desse livro? É o livro do Daniel Pink, ele fala que vender é humano, é da natureza humana. Se você olhar esse livro aqui de cabo a rabo, é um livro de comunicação. É um livro que tem muita coisa sobre comunicação, e se você quer entender o quanto que a comunicação impacta nas suas negociações, nas suas vendas, e não é só você vender uma coisa, é você se vender, ou você vender uma ideia, ou qualquer outra coisa, e o quanto que a comunicação pode ajudar. Então eu vou deixar esse livro aqui, não é recente, eu não li... Ele tem no Brasil, Rodolfo? Ele está esgotado, ele foi lançado aqui, o título é Saber Vender da Natureza Humana. Péssimo título, péssimo título. Horrível. Mas ele está esgotado, porque eu cheguei a fazer alguns trabalhos junto com o Daniel Pink, né? E teve uma vez que ele estava dando um curso, ele foi dar um curso em Portugal, ele não, a equipe dele, né? O pessoal que cuida dos cursos dele, e eles me pediram para comprar aqui o livro e mandar para lá, e não tinha. Então, esgotou. O Drive foi relançado recentemente, né? Mas o Saber Vender virou raridade, né? Mas vale a pena. Eu acho um livro muito legal porque ele fala da mudança de perfil dos vendedores, né? Que o perfil dos por conta da mudança de perfil dos compradores. Exatamente, porque muito do que os vendedores faziam no passado era gerenciar a assimetria de informação, né? Então eles eram os donos das informações, e quando isso acabou, eles não sabiam o que fazer, né? Exatamente. Então tiveram muitas vezes que se reinventar, e esse livro fala exatamente disso. Muito, muito interessante, excelente dica. Dá uma dica pra gente de série, filme que você tenha visto recentemente que seja bacana. Cara, uma série muito legal que acabou de lançar a 5ª temporada, e eu tô esperando a minha esposa chegar na 5ª temporada para eu poder assistir com ela, é a série Vikings. E aí Vikings, na Netflix, é muito legal. Para quem gosta de Game of Thrones e esse tipo de coisa, eu acho que é até melhor do que Game of Thrones. Vamos ver como é que vai ser o final do negócio. Mas é treta atrás de treta, negociando terras, riquezas e etc., e acho que é muito legal, eu me sinto uma boa diversão. Quando as pessoas falam disso, porque eu não vi nem Vikings, nem Game of Thrones. Eu acho que eu sou uma das 3 pessoas no Brasil que não assistiu Game of Thrones. Mas isso aí é legal. Como é que você negocia com a sua esposa essa corrida aí que vocês ficam apostando de quem viu mais episódio que o outro? É complicado. Aqui em casa isso dá uma briga danada. Isso Não, na verdade, a gente trabalha com créditos de visualização. Já que... É igual crédito de carbono, você entendeu? A pessoa que excede na coisa
pode vender créditos de visualização para outra. Isso me dá o direito de eu começar uma outra série que ela gostaria que eu esperasse, mas eu vou começar porque, afinal de contas, eu estou esperando ela chegar na minha e é assim que é. Ô, Márcio, o que você acha mais difícil? Negociar com uma plateia furiosa porque o palestrante está 2 horas atrasado ou negociar com a esposa? Por eu trabalhar com o que eu trabalho, quando eu estou fazendo sei lá, quando eu estou negociando, quando eu estou falando com ela e tal, não sei o quê, ela fala, você está falando isso, mas isso é técnica de comunicação sua, você está querendo me influenciar. E às vezes eu não estou, às vezes eu só estou falando aquilo que é mesmo da discussão e tal, não é porque eu estou fazendo um truque mental para entrar na mente dela, e aí ela se bloqueia e ela não ouve o que eu tenho para falar, por mais razão que eu tenha. Sempre tem que ter isso, né? Por mais razão que eu tenha. Por mais razão que eu tenha. E aí no final das contas é o de sempre, assim, você está certa. E tudo bem, seguimos felizes. Tinha umas passagens muito interessantes disso naquela série Lie to Me, né? Que o cara era, né, que é inspirada no Paul Ekman, né, com o Tim Roth e tal. E o cara, ele tinha ele fazia essas leituras das pessoas, que isso é uma coisa que não existe, né? O livro recente do Gladwell, o Talking to Strangers, ele fala muito sobre isso, mas ele vivia sempre esse dilema, né, por exemplo, a filha dele vinha e falava assim, não, eu vou dormir na casa da minha amiga. E ele sabia que era mentira, né? Então ele ficava naquela. E então, às vezes, a mesma coisa que é uma bênção para você é também uma maldição, né? Mas, bom, 1 hora de entrevista, ninguém mais está assistindo até agora. E a gente pode falar que tem muita gente que acha isso da gente, né? Que a gente tem superpoderes, né? Então, às vezes me colocam, eu vou negociar um treinamento, eu vou negociar alguma coisa com o comprador deles. O comprador já chega para mim derrotado, né? Fala, nossa, eu estou negociando com o professor de negociação. Ou mais fechado na posição dele, né? Mais fechado na posição dele. Eu não sei se você tem conhecimento desse experimento. Ferrou, né? Nossa conversa vai ser de 2 horas agora, não tô nem aí. Eu não sei se você tem noção desse. Você tem noção desse experimento psicológico? Da aposta de cartas, eu não lembro agora o nome, não é o do prisioneiro, mas é tipo o do prisioneiro, que é assim, eles colocaram uma pessoa para ser experimentada psicologicamente, e do outro lado, que é o aliado, né, o ator, ou seja lá o nome que você vai dar, ele agia de 2 maneiras diferentes, eles estavam jogando pôquer um contra o outro. Quando o ator, o aliado, se colocava muito como expert, como não sei o quê, a pessoa do outro lado apostava menos e arriscava menos. E quando ele se colocava como coitadinho e não sei o quê, a pessoa apostava muito mais e corria riscos muito maiores. Então, Isso é o princípio dos golpes, né? Isso é o princípio do golpe do bilhete premiado, né? É você se fazer de ingênuo, se fazer de... Tem um livro muito interessante disso da Maria Konnikova, que é The Confidence Game, né? Que é um livro só sobre golpe e fala muito disso, né? De como as pessoas se comportam de acordo com o outro. Exatamente. Então eu acho que tem muito disso. E aí, assim, muitas vezes eu acabo me colocando muito mais como mais inocente ou deixando que a pessoa tenha algum ganho imediato em cima de mim, para ela que se sinta confiante para negociar comigo, porque caso contrário é isso. Você tem técnica, você tem isso, você está tentando me enganar. E aí é que acho que está uma coisa muito importante da gente falar, Rodolfo. Eu acho que o fato da gente conhecer e da gente saber transforma a gente em negociadores muito mais responsáveis do que aquela pessoa que aprende uma coisinha e quer ser o malandrão, o manipulador, o que vai enganar as pessoas, porque você engana a pessoa uma vez, cara. Exatamente. E isso porque, assim, a questão da responsabilidade, eu acho que ela é importante, ela é latente, porque você sabe o que você está fazendo, né? O outro pode não saber. Então, assim, quando a pessoa está caindo em alguma coisa, você sabe disso, ela pode não saber, né?
E isso fatalmente se vira contra você depois. Né? Então, não, de alguma maneira se vira contra você. Quanto mais a gente vira um atleta de jiu-jitsu, menos a gente vai entrar em briga. Exato. É um tema que eu falo muito com as pessoas, é o seguinte, normalmente, quando eu já estou mais avançado no curso, já falei sobre a parte da cooperação em vez da competição, né? E eu faço uma pergunta para as pessoas que é o seguinte: o que vocês acham que seria melhor? Um mundo em que ninguém soubesse negociar e só você, ou um mundo em que todo mundo soubesse negociar? O que você acha que seria melhor para as pessoas? Né? E nesse momento já a maioria das pessoas falam, não, um mundo em que todo mundo soubesse negociar seria melhor para todo mundo teria resultados melhores. Né? Muito melhor. Muito melhor. Márcio, eu acho que a gente vai ter que fazer a segunda parte desse programa, né? Porque quando coloca nós dois juntos, tem que ter horário para acabar, tem que ter algum evento específico. Tem que ter um adulto responsável para acabar com a festa. Tem que fazer o seguinte, tem que tirar o computador da bateria, da tomada, né? E falar assim, vai acabar quando acabar a bateria. Né? Eu vou fazer uma proposta para você. No próximo ou em qualquer outra oportunidade, a gente coloca um timer. X minutos que a gente sabe que é aquilo. Tocou o timer, a gente simplesmente para, se despede e acabou. Esteja onde estiver. Então, vamos experimentar agora. Acabou. Então, Márcio, obrigado pela sua paciência, pela sua disposição, sua disponibilidade. Mas eu acho que para o primeiro episódio não tinha ninguém melhor para estar aqui no primeiro episódio. Acho que você foi para a gente já lançar bem as bases de um negócio que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, e eu espero que você tenha gostado também, você tenha se divertido tanto quanto eu me diverti, e que depois, na edição, quando tiver tudo pronto, você goste tanto quanto eu gostei. Cara, eu acho que assim, primeiro de tudo, sim, as nossas conversas, elas sempre são muito ricas e elas sempre trazem coisas, insights e tudo mais para mim. Eu gosto muito de conversar com você. Eu acho que eu nunca te falei isso, Rodolfo. Existem muitas coisas com as quais eu não concordo com você. E eu adoro quando isso acontece, porque isso amplia a minha visão de mundo, isso amplia a minha maneira de enxergar as coisas, mesmo que seja para depois ou validar ou contrariar aquilo que eu penso. Então, acho isso muito legal. Te agradeço o convite. Realmente é um negócio que, se deixasse, a gente ia ficar aqui batendo papo e falando e trazendo história e tudo mais. Eu acho que isso que é o legal. É quando a gente chega ao final de uma maratona dessa que a gente fez, com vontade de querer continuar a bater papo, o que muito provavelmente deve acontecer agora fora das câmeras, e infelizmente nenhum de vocês vai tomar contato, porque se vocês soubessem quais... peraí. E disclaimer, hein? Este é um conteúdo original do Rodolfo Araújo, tá certo? Se alguém for usar, se alguém for reproduzir, for fazer igual... Nomeia, Rodolfo. Não, beleza. Não quero ninguém pegando carona nesse nosso papo aqui. Não pega carona sem ser convidado, porque senão é feio. É muito feio isso. Isso. Você quer me derrubar, né? Mas beleza. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Então, pessoal que está aí assistindo a gente até agora, vocês dois, eu espero que vocês dois tenham gostado. Vocês dois que conseguiram assistir até o final tenham gostado de assistir tanto quanto a gente gostou de fazer. Pra gente é muito divertido fazer isso aqui. Não é? Se vocês soubessem a quantidade de dinheiro que a gente está ganhando só de fazer isso aqui, vocês iam assistir com mais respeito até. Mas verdade. Legal, espero que você tenha gostado, curtido o formato. Pode deixar seus comentários aí embaixo, acompanhe para acompanhar o trabalho. Diz o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer ver mais. Que outras perguntas você gostaria de fazer para o Márcio na próxima, quando ele voltar aqui, quando fizermos o próximo Negociar Pra Quê? E a gente se vê na próxima. Obrigado e fiquem bem.